Só para me apresentar muito rapidamente, eu sou professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília e trabalho com dramaturgia e história do teatro. Eu venho da literatura, sim, e faço pós-doutoramento e venho escrevendo sobre Damião de Góes e as ideias humanistas em Portugal e no Brasil. O trabalho se chama Damião de Góes ou Humanismo Derrotado. As ideias humanistas e iluministas em Portugal e no Brasil, séculos XVI e XVIII. O que eu leio agora é uma síntese do primeiro capítulo desse trabalho, que está pronto, que versa sobre Erasmo, que foi mestre de Damião. Certo? É isso, então. Só para sucintamente me apresentar a vocês. Elogios da razão, Erasmo e a paz incondicional. Tendências diversas, quando não contraditórias, integram o movimento humanista. Identificado à voga da Renascença, marcada pela inquietação intelectual, o movimento oscilaria entre atitudes renovadoras e reacionárias. Diga-se que tampouco teve origem ou viés popular, assemelhando-se antes a, aspas, uma aristocracia de letrados, expressão do Saraiva. Sua atuação, porém, quando se exerceu com autonomia, mostrou-se fundamental para que se delineasse a mentalidade moderna a partir do século XVI. Vamos comentar 3 obras de Erasmo de Roterdã, ou Roterdão, o mais influente representante no 500 daquele humanismo independente e inovador. Abordaremos textos que condenam os conflitos violentos com veemência e, no caso do primeiro deles, também com humor. As obras em pauta são Elogio da Loucura, A Guerra e Queixa da Paz. Escritor e teólogo holandês de expressão latina, Erasmo alcançou larga presença na cultura de seu tempo desde a publicação dos Adágios, coletânea de provérbios acompanhados por comentários que teve a primeira edição em 1500. A Guerra procede do comentário a um daqueles adágios que ensina: a guerra é doce para quem não a experimentou. Elogio da Loucura foi publicado pela primeira vez em 1511 e hoje é o título mais reeditado de Erasmo em português. Já A Guerra e Queixa da Paz, ou Questão da Paz, conforme a tradução, há uma tradução espanhola em que aparece questão, esses 2 títulos saíram ambos em 1517, há 500 anos redondos, e têm tido escassas edições em língua portuguesa, ou terão tido uma apenas, publicação de 1999, que reúne esses 2 textos breves, traduzidos por Guimarães Pinto, publicados pela Edições 70. O discurso em A Guerra visa implicitamente a um interlocutor que faz às vezes de príncipe, alguém apto a tomar decisões quanto à guerra e paz. Erasmo exorta o interlocutor a reconhecer que a guerra é algo que se deve evitar por todos os meios. Uma frase de Erasmo. Em Queixa da Paz, o autor recorre à mesma fórmula usada no Elogio, humaniza a figura da paz, fazendo com que discurse para o leitor como procedera com a da loucura. A personagem discorre sobre o pendor mórbido que os homens têm para a guerra, enumerando os motivos que os levam a optar pelas soluções violentas. Podemos abordar as seguintes passagens, privilegiando o tema da guerra, contra a qual Erasmo já se bate aqui no Elogio, para depois torná-la assunto principal nos 2 outros textos. Falaremos também sobre os conteúdos religiosos no Elogio. A atitude do intelectual em face das batalhas aparece na seção 23. O texto tem 68 seções. Aspas, poderão dizer que na guerra a inteligência é de muitíssima valia. Para o chefe concordo. Ainda assim, é a inteligência de um soldado, não a de um filósofo. A nobre guerra é feita por parasitas, alcoviteiros, ladrões, bandidos, brutos imbecis, devedores insolventes. Em suma, pela escória da sociedade.
e de modo algum pelos filósofos que velam sob sua lâmpada. A figura do humanista dedicado aos livros e não aos aspectos práticos ou mecânicos da vida é comentada por Antônio José Saraiva, que aponta os limites dos homens com esse perfil, sem deixar de reconhecer as suas qualidades. O historiador afirma que, aspas, esta aristocracia de letrados herdou uma característica essencial da universidade medieval, a sua formação, a sua preparação exclusivamente livresca. Vou olhar menos para a mesa, porque, do contrário, eu não leio o texto, tá? Não por desatenção, evidentemente. Em contraste, Erasmo, nessa passagem, parece exaltar a condição do estudioso, comparando a sobranceiro a dos que fazem a guerra, causticamente vistos, como vimos, como parasitas e imbecis. Ele se define socialmente, distinguindo a si próprio e a seus pares daqueles que promovem os conflitos de sangue. A personagem discorre sobre príncipes, papas, cardeais, nas seções 55 a 60. São figuras de poder que as falas da loucura não poupam. Aspas, imaginai agora o príncipe tal como é frequentemente. Ignora as leis, é bastante hostil ao bem comum, pois só tem em vista o seu, entrega-se aos prazeres, odeia o saber, a independência e a verdade, escarnece do interesse público e não tem outras regras, além de suas cobiças e seu egoísmo. O retrato que a personagem faz dos pontífices mostra-se tão ou mais duro que esse. Retorna ao tema da guerra, propriamente dita, um pouco adiante, quando afirma, a modo de conclusão: a guerra é coisa tão feroz que é feita para os animais e não para os homens. É uma demência enviada pelas fúrias, segundo a ficção dos poetas. Uma peste que destrói os costumes por onde quer que passe. Uma injustiça, já que os piores bandidos são habitualmente os melhores guerreiros. Uma impiedade que nada tem em comum com Cristo. Os papas, entretanto, negligenciam tudo para dela fazer sua ocupação principal. Vejam a franqueza, veja como é desaforado esse autor, que muitos conhecem, evidentemente, mas o tom em A Guerra e o tom em Queixa da Paz será também esse. É muito curioso, né? Eu não vejo intelectuais hoje, intelectuais públicos de larga projeção, usarem essa retórica, né? E os governantes por aí estão a merecê-la. Erasmo deixa patente sua crítica aos que fazem a guerra. Nas últimas páginas, fala sobre duas espécies de comportamento, contrapondo as atitudes espirituais aos apetites meramente físicos. Estes últimos, os apetites físicos, mais propícios às situações belicosas. Erasmo apresenta, nesse passo, as noções de Deus e de alma como verdades dadas de antemão. Podemos discuti-las. A ideia de Deus, de um ponto de vista estritamente racional, reside no terreno das hipóteses. Uma hipótese que, embora magnífica, permanece como tal. Pois não se pode comprová-la nem refutá-la. Da mesma forma, parece arbitrário sustentar, como ele o faz, a existência de uma alma nos seres humanos que se comportaria como independente do corpo, pois dele se poderia separar no momento da morte desse corpo. Questões que remontam a Platão ou aos pré-socráticos. Viso compreender a herança erasmiana de um ponto de vista laico. Isto é, concordamos com o autor quanto à estupidez das guerras, avessas ao interesse humano, indiferentes às pessoas, sem que, para tanto, precisemos invocar a divindade como ele faz. Compreende-se a necessidade, naquele contexto, de buscar reforço no prestígio da religião, mas não a de fazê-lo hoje.
O próprio Erasmo parece paradoxalmente nos apoiar se voltamos algumas páginas para reler o que diz com espírito na seção 30, na qual discute paixão e razão. Ele, àquela altura, satiriza os que imaginam poder extirpar as paixões de sua vida, quando se nota o reconhecimento bem-humorado de que o corpo e a alma dialogam ou de que simplesmente são, afinal, uma e a mesma coisa. De modo análogo, a maneira imanente do filósofo italiano Giordano Bruno, poderíamos identificar a ideia de Deus ao universo material, universo a que a divindade dá movimento, a que a divindade confere alma, e com o qual, em última análise, coincide. Noutras palavras, o Criador aloja-se nas criaturas, não é anterior nem exterior a elas. No Renascimento, escreve Antônio José Saraiva, sobressai, aspas, uma tendência geral cuja ponta está orientada para o futuro, a tendência para o imanentismo, isto é, para uma concepção do universo como um todo único, que se explica por si mesmo, em contraste com o transcendentalismo medieval, que vê na realidade aparências movidas por algo que lhes é exterior às aparências. Fecham-se as aspas. Esse futuro começa a tomar forma com Erasmo, em sua independência intelectual e moral, expressa na denúncia das guerras e das fraudes ideológicas. Encarna-se em Giordano Bruno, morto na fogueira por heresia em 1600, depois de 7 anos resistindo às pressões para que abjurasse de suas convicções, não é? E já no século XVII alcança o astrônomo Galileu Galilei, que vem a confirmar as proposições de Copérnico, agora auxiliado por telescópios. Galileu perguntará, em 1613, quem deseja pôr limites aos engenhos humanos? Temos aqui a tendência à emancipação do humano em relação a qualquer tutela sobrenatural, tendência prenunciada por Erasmo com as suas lições de liberdade. Se muda a velha imagem de cosmo, da qual as crenças cristãs na Idade Média foram contemporâneas, seria de esperar que com a imagem do universo mudassem também as velhas crenças medievais, desde o século XVI e, sobretudo, neste século XXI. A fratura, a cisão cognitiva, que ainda agora o mundo sofre, polarizado entre fé e razão, alma e corpo, divindade e cosmo, relaciona-se a esse impasse e tem origem naquele período, no século XVI. Aceitação da finitude, emancipação do humano, estas podem ser as chaves. A guerra origina-se no comentário feito por Erasmo a um dos adágios. O provérbio continha a expressão doce guerra. A guerra é doce para quem não a experimentou. E a glosa a esse mote ampliou-se até se transformar num pequeno livro autônomo. Queixa da Paz foi composta em 1516, quando de uma conferência que reuniria os maiores príncipes do mundo, disse Erasmo. Aspas, as coisas de fato encaminharam-se de tal sorte que teria sido mais acertado escrever o epitáfio da paz, pois não restam quaisquer esperanças de que ela possa escapar com vida. Um congresso de príncipes europeus que acabou por não se realizar. Ele, então, escreveu a Queixa da Paz visando a esse congresso. Tempo? Quanto? 5. Então, vamos saltar aqui. Ia falar aqui da defesa incondicional da paz, sustentada pelo humanista, e a recepção que essa defesa obteve em Portugal, quando Jerônimo Osório, em 1542, critica Erasmo, sem citá-lo nominalmente, por conta da sua condenação das guerras. E
ao que parece, Jerônimo Osório imaginava que é possível ser cristão e belicoso, fraterno e feroz ao mesmo tempo. Tolerante e violento a um só tempo. A guerra pode ser vista como um monólogo em que o destinatário seria um príncipe com poderes para decidir quanto às guerras, como dissemos. Envolve 3 linhas de raciocínio especialmente importantes, entre outras que se possam identificar. Então, a primeira delas corresponde à antítese entre os nossos corpos humanos frágeis e a brutalidade demencial das batalhas. A segunda linha de raciocínio tenta localizar na história da espécie o momento em que as guerras começam. E a terceira, então, vê na solidariedade cristã a saída para essa herança medonha, né, que nos acompanha desde sempre, pode-se dizer. Então, em síntese, os ataques contra os animais, que teriam sido as nossas primeiras vítimas, os primeiros homicídios teriam sido praticados contra as feras que nos atacavam, nós, digo assim, os nossos, evidentemente, ancestrais remotos, certo? Então, os ataques contra os animais evoluem para a luta de morte entre homens e depois para a violência entre seres humanos em larga escala. Aspas, Erasmo diz, ora, que outra coisa é a guerra, senão um homicídio e latrocínio generalizados, tanto mais abomináveis quanto mais estendidos se mostram. Mas disto zombam, como se tratasse de extravagâncias de escolásticos, os toscos senhores da nossa época. Se fosse a nossa, falaríamos nos presidentes americano e norte-coreano, enfim. E nos próprios líderes europeus, já vamos ver em que bases poderíamos dizer isso. Este será sumariamente indicado o desenvolvimento dado ao segundo argumento, pela qual a necessidade, o argumento segundo o qual ele estuda onde é que começaram as guerras, quando é que começaram, né? A necessidade, segundo o qual a necessidade, ou eventualmente o simples capricho, levou a práticas violentas. Essas práticas, com o tempo, se incorporaram aos costumes, à rotina política das sociedades. O último dos 3 argumentos, de ordem ética, nos anima a superar essa herança. Erasmo é paladino de uma pureza de doutrina e de prática que o identifica aos que desejam a renovação da Igreja. Nele, isto se dá por uma atenção radical às fontes idealmente despoluídas do credo e das atitudes cristãs. O aspecto novo em Erasmo advém, reitero, do ideal de completa coerência. Ele admite que sua condenação da guerra aos turcos, grandes inimigos da cristandade então, não é incondicional, se eles, de fato, de motu próprio, nos atacarem, diz Erasmo, mas reafirma, acima de tudo, exijamos deles aquelas coisas que nos foram claramente transmitidas pelas Escrituras. Como se dissesse, da mesma forma que as devemos exigir de nós próprios. Então, já encerro, já estou nos últimos parágrafos. Erasmo diz, aspas, se reconhecemos a Cristo como mestre, o qual é caridade e não ensinou nem transmitiu outra coisa que não fosse caridade e paz, pois bem, então imitemo-lo, não com títulos e insígnias, mas com ações e com a vida. O escritor parece não ter tido descendentes, mesmo entre humanistas. Queixa da Paz, finalizando, foi composta com a finalidade de intervenção política. O autor, sob a máscara da paz, apela às consciências em favor da harmonia entre as nações, visando ao sossego e à segurança gerais. A paz simula buscar um ambiente ideal, onde se sinta em casa. Vai aos sítios mais diversos para constatar que a guerra está por toda parte. Procure, então, refugiar-se no peito de um único homem,
Também no íntimo das pessoas, porém, os conflitos se instalam e produzem sofrimento. Nesse ponto, ao perguntar onde afinal haverá tranquilidade, chega a Cristo e a sua mensagem solidária. Esse é o núcleo, a nosso ver, da doutrina cristã. Metafísica e mitologia são secundárias. O fundamental é a solidariedade. Os turcos são vistos nesse texto como inimigos dos cristãos com mais ênfase do que nos precedentes. Mas também aqui Erasmo usa a imagem dos adversários da cristandade para interpelar os europeus. Diz ele, em que é que vos diferençais dos turcos? Transposta a situação para o nosso tempo, 5 séculos posterior, perguntaríamos, o que diferencia moralmente as forças militares norte-americanas, inglesas e francesas ao bombardearem áreas onde vivem civis, dizimando-os sem piedade, sem que eles tenham qualquer chance de defesa, na Síria, na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, dos terroristas que, perversos, atacam pessoas desavisadas e igualmente indefesas, nas ruas de Nova York, Londres, Paris? Do ponto de vista das vítimas, nada os diferencia. Nossa piedade não deveria ser seletiva, mas estender-se a todos os seres humanos atingidos pela violência. A paz convida os príncipes a meditarem sobre os confrontos, mostrando que também para os eventuais vencedores a guerra é sempre catastrófica. Não se planta segurança nem prosperidade com violência, truísmo que até hoje não se reconhece. Precursor da democracia moderna, o humanista, ao final, dirige seu apelo não apenas aos poderosos, mas a todos os cristãos. Transpondo o apelo erasmiano para os dias atuais, valeria traduzir cristãos por eleitores. 1 minuto. Valeria traduzir cristãos por eleitores. A estes, aos eleitores, cabe frear a guerra ao atuarem nas democracias contemporâneas, sejam elas jovens ou maduras, centenárias ou recentes. Poderíamos parafrasear Erasmo e exortar: cientistas, vós que criais as condições para a fabricação das armas, não vos acovardeis. O velho Erasmo fala também convosco. Políticos, escutai. Eleitores, ouvi o apelo daquele pensador tão generoso quanto solitário, singular, que escreveu Queixa da Paz, esse berro, há exatos 500 anos. Frear as guerras, acabar com elas e plantar a paz é trabalho para todos. Professores, estudantes, jornalistas, artistas, operários, empresários, policiais, soldados, sacerdotes, desempregados, especuladores da Bolsa de Valores, moradores de rua, todos. E tanto mais, quanto mais dinheiro e prestígio tenha cada um de vós. Quem tem mais dinheiro e mais prestígio tem mais responsabilidades. Escutai a mensagem de defesa incondicional da paz que nos vem de Desidério Erasmo. Algo similar a estas palavras, acreditamos, seria dito pelo mestre se aqui estivesse agora. Certo?